Sábado você é o nosso convidado para o nosso Family Day, tá bom? Vai ser no estacionamento da igreja aqui, muitas barraquinhas, né? Aí vamos estar assistindo o jogo também. Você só não pode fazer como uns aí que, né? Ontem na hora do jogo dormiram, né, irmão? Pastor André cochilou na hora do jogo, o Brasil fazendo gol e ele roncando. Deus é bom, né? É o sono do justo, é o sono do justo. Mas vai ser um tempo muito precioso, então convide alguém, convide uma família para estar aqui com a gente. Tá bom? Poder participar, vai ter brincadeira para as crianças, pula-pula, face painting, muita coisa legal para a gente poder servir a nossa comunidade no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo de número 21 até o versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo de número 13, o versículo de número 21 em diante, a Bíblia diz assim: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa perceberam a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Amém? Tome o seu assento, você que ficou sobre os seus pés. Sem dúvida, essa é uma história, ou talvez uma das histórias mais tristes da Bíblia. A história de Judas Iscariotes, conhecido como Judas o traidor, aquele que vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Você sabe muito bem da história. Você sabe que Judas vai, quando ele se levanta dessa mesa, ele vai e ele negocia, ele vende Jesus, ele aponta no jardim do Getsêmani com um beijo quem era Jesus. Os soldados então prendem Jesus, e Jesus vai começar ali o processo da paixão, da sua morte. É sem dúvida uma das histórias mais tristes da Bíblia. Por quê? Porque Judas tinha tudo para ser alguém relevante. Judas tinha tudo para ser alguém que seria um homem e uma pessoa de muito sucesso na vida. Por quê, pastor? Porque Jesus confiava nele. Jesus deu a ele a responsabilidade de cuidar das ofertas. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele cuidava da bolsa, fala da bolsa das ofertas que as pessoas colocavam. Jesus era sustentado pelas ofertas. Jesus trabalhou na sua vida como carpinteiro até 30 anos, e depois de 30 anos, após o batismo, que ele inicia o seu processo para ser tentado lá no deserto por Satanás, Jesus vai ser sustentado o seu ministério, e a Bíblia vai dizer que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Elas ofertavam, eles recebiam ajuda financeira, e Judas era a pessoa que cuidava. Ou seja, para você colocar alguém para mexer com as suas finanças, você precisa confiar naquela pessoa. Mas a Bíblia vai dizer que Judas roubava. Judas era ladrão. Ele colocava a mão no gasofilácio, ele roubava das ofertas que traziam. E Jesus sabia.
Esse é o pior, porque Jesus sabia que ele roubava. Mas mesmo Jesus sabendo que ele roubava, Jesus nunca fechou a mesa para ele. Mesmo Jesus sabendo que ele era um homem que roubava das ofertas, Jesus, mesmo sabendo das suas deficiências, das suas debilidades, da sua fraqueza, Jesus não fazia como nós, que queremos impedir o acesso à mesa para aqueles que são pecadores. Jesus, mesmo sabendo do pecado de Judas, Jesus era Deus, e como Deus, ele sabia. Jesus não era ignorante ao que Judas fazia, mas mesmo Jesus, sabendo do pecado de Judas, Jesus não fechou a porta da mesa para ele. Porque escute o que eu vou te dizer, ele decidiu nos escolher, mesmo com as nossas deficiências, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas deficiências, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas debilidades. Ele escolheu Davi, que era adúltero. Ele escolheu Raabe, uma prostituta. Ele escolheu Moisés, que era um assassino. Ele escolheu Paulo, que era um perseguidor. Porque escute, Deus nunca espera a perfeição de nós. Sabe o que Deus espera de nós? Sinceridade. Sinceridade. Ele não fecha o acesso à mesa. Tinha uma cadeira naquela mesa, na última ceia. Tinha uma cadeira, e quem vai sentar aqui? Judas. Tanto Jesus sabia que Judas era o traidor, que quando eles perguntam, João pergunta e diz: Senhor, quem é? Pedro olhou para João e diz assim, quando Jesus disse: um de vocês vai me trair. Aí Pedro, curioso, olha para João e diz: João, pergunta para ele quem é. Aí ele pergunta, João diz: Senhor, quem é? Aí ele diz: aquele em quem eu molhar o bocado do pão e entregar para ele, esse é o traidor. Aí ele molha o bocado de pão e entrega para Judas. Jesus sabia, mas mesmo sabendo, ele não fecha o acesso à mesa, porque essa mesa não te condena, ela te reposiciona. Essa mesa, ela não te condena, ela te perdoa. O acesso está aberto. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Bom, antes de eu pecar, antes de você pecar, Jesus já sabia. Ele já sabia que a gente não iria suportar, que a gente iria cair. E Ele preparou antes da fundação do mundo o quê? Algo para nos perdoar. Ah, pastor, então tá. Então Jesus não fechou a mesa para Judas, mas Judas era um pecador. Judas era alguém que estava roubando das ofertas. Então, se ele estava na mesa, por que é que ele morreu do jeito que ele morreu? Por que ele foi? Nós não podemos julgar se ele foi para o céu ou para o inferno. Mas quem comete suicídio, estando em uma sã consciência, tendo as suas capacidades mentais para tomar uma decisão, e toma uma decisão de tirar a sua própria vida, biblicamente falando, nós sabemos. Mas ninguém pode julgar o estado mental de uma pessoa. Mas se ele estava na mesa, por que é que ele morreu do jeito que ele morreu e correu o risco de estar no inferno? Não porque ele pecou, irmão. Não, o final de Judas não foi porque ele não pecou, foi porque ele ignorou uma das leis fundamentais do reino de Deus. Uma das leis fundamentais do reino de Deus. Qual a lei? A lei da confissão de pecado. A confissão de pecado é uma lei no reino de Deus. Não é opcional. É lei. Lei não é opcional, irmão. Lei, quando o governo determinou que na rota 1 só pode andar a 70 milhas por hora, é uma lei. Não é opcional. Ah, eu gosto. Ah, eu não gosto. Ah, o meu carro vai até 160. Então eu acho que eu posso correr. Não, você não pode. Lei é lei, não é opcional. Confissão de pecados é uma lei no reino de Deus. Por que é que Judas, estando na mesa, morreu do jeito que morreu? Porque ele pecou? Não, todos nós pecamos. Por que ele morreu? Porque ele não teve capacidade de confessar o seu pecado. A confissão de pecado
é o quê? É a porta para o arrependimento. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele está disposto a te perdoar, Ele está disposto a me perdoar. Aliás, Ele já fez isso há mais de 2000 anos atrás. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele deixou estabelecido: o meu sangue te purifica de todo pecado. O meu sangue te purifica de todo pecado. Pastor, qual o pecado que o sangue não purifica? Sabe qual é o pecado? O pecado que não foi confessado. Porque todo pecado confessado é perdoado. Todo pecado confessado foi perdoado. A confissão é a porta para o arrependimento. E o arrependimento, sabe o que é? É um programa dentro do reino de Deus que Ele estabeleceu para quê? Para recomeçarmos. A graça não é uma permissão para nós vivermos quebrando a lei. Não. A graça é o que? Foi liberada sobre a nossa vida. A graça nos reposiciona de novo em um lugar para obedecermos a lei. É por isso que Jesus sempre olhava para as pessoas e dizia assim: vai e não peques mais. Por quê? Porque ela pecou, a graça alcançou aquela pessoa. Agora, a graça não é, irmão, não é, irmãos. A graça não é para nós ficarmos vivendo pecando. Ah, Jesus perdoa, Jesus é amor, Jesus perdoa, Jesus é amor. Não é para viver dessa forma, irmão. A graça te reposiciona, te dá uma nova mentalidade, um novo entendimento do que eu preciso caminhar obedecendo a lei. Eu preciso caminhar obedecendo a lei. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. A confissão é o caminho para o arrependimento. E qual que é o princípio da lei da confissão de pecados? Simples: permissão. Pela misericórdia, olha o que a Bíblia diz, olha o que Provérbios vai dizer, 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Pela misericórdia e pela verdade. Quando alguém confessa, o que é permissão? Sabe o que é confessar? Confessar significa concordar. Ou seja, quando eu confesso, eu estou concordando com o céu, dizendo para ele: eu concordo que o que eu fiz é errado. Eu concordo que o que eu fiz é errado. E eu concordo nessa manhã. Escute, quando você concorda, você permite. Você permite o quê? Quando você confessa, sabe o que você faz? Você tira da legalidade do mundo das trevas e traz para dentro do reino de luz de Deus. Você tira da escuridão e você traz para a luz. Você tira das trevas e você traz para a luz. Para que eu preciso trazer para a luz? Porque quando eu trago para a luz, eu dou permissão para o céu tocar naquela área da minha vida. A confissão é o que? A lei da confissão de pecados no reino de Deus, ela tem como base permissão. Permissão por quê? Porque eu tiro da esfera das trevas e trago para a esfera da luz. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos seus serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar, e com uma tenaz, e com ela tocou nos meus lábios. Olhe para mim. Por que o anjo tocou no lábio dele? Porque ele falou, ele confessou, ele disse que a impureza da vida dele estava na sua língua. Porque tudo que você confessa, você dá permissão para o céu tocar. Tudo que você confessa, você dá permissão para o céu tocar. Tudo que você confessa para Deus, você dá permissão para Ele tocar na sua vida. Escute o que eu vou te dizer. Olha o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa
Por que ele não disse só: mas o que deixa alcança misericórdia? Não, olha o texto, olha o que ele diz: mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele não está dizendo assim. Por que Provérbios não diz assim: só deixa, só abandona? Não, ele está dizendo: tem que haver confissão. Por que tem que haver confissão? Porque só tem poder para largar, para deixar, quem tem coragem de confessar. Eu vou dizer de novo: só tem poder para deixar. A gente só consegue deixar algo que você teve coragem de confessar ele. Porque quando eu confesso, eu trago para a luz. Quando eu confesso, eu trago para a luz. Quando eu confesso, eu tiro das trevas e trago para a luz. Escute o que eu vou te dizer. Jesus vai escolher Judas. Por que Judas teve um final trágico? Não porque ele cometeu pecado, mas porque ele não confessou. Quem não confessa, sabe o que acontece com quem não confessa? Sabe o que acontece? Em primeiro lugar, Salmos 32, 3 e 5 vai dizer que quem não confessa pecado adoece. Olha o que a Bíblia diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Olha isso: todo o dia. Não é todo dia, é todo o dia. Sabe o que ele está dizendo? Que aquilo que eu não confesso, eu abro portas no mundo espiritual para enfermidades entrarem na minha vida. É isso que o salmista está dizendo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se secou, como no calor do verão. Aí ele vai dizer: eu entendi o que eu preciso fazer. Aí ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Você precisa entender que existem tipos de enfermidades. Eu não estou falando que toda enfermidade. Eu sei que existem enfermidades que são de cunho físico, são porque a gente está exposto a certas coisas. Mas o que eu estou falando nessa manhã é que existem enfermidades que são de cunho espiritual. Pastor, é bíblico isso? João capítulo 5, versículo 14. Mais tarde Jesus encontrou no templo um homem que tinha sido curado. Aí ele diz assim: não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Ô irmão, tem gente que está indo no médico, procura de um lado, procura do outro, vai, toma remédio, toma chá, faz tudo, tenta de tudo e nada resolve a sua enfermidade. Talvez é de cunho espiritual. Talvez existem algumas coisas que precisam ser colocadas para fora. Talvez você abriu a porta no mundo espiritual, abriu uma brecha para um espírito de enfermidade agir na sua casa, na sua família, através da vida dos seus filhos. Mas escute o que eu estou te dizendo: a confissão é poderosa. A confissão é poderosa. Quando você confessa o teu pecado, você fecha a porta que foi aberta. A Bíblia diz assim: não há maldição sem causa. O diabo vai vir, vai bater na porta, o Espírito de Deus vai abrir e vai dizer para ele: aqui você não opera. Porque existem enfermidades que são de cunho espiritual. Pessoas que estão vivendo debaixo de jugo de enfermidade. Por quê? Porque não confessa pecado, porque não abre a sua boca, porque guarda, porque esconde. Porque, escute, em primeiro lugar, quem não confessa adoece. Em segundo lugar, quem não confessa não prospera. Provérbios 28 e 13: quem encobre as suas transgressões jamais, não é opcional, ele está dizendo nunca vai prosperar. E aqui não é só prosperar financeiramente, é prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque você pode ser próspero financeiramente, mas pode ser um miserável no meio da tua família. Você pode ser próspero em uma área, mas ser miserável na outra. O que ele está dizendo é: quem encobre as suas transgressões jamais
jamais prosperará. Mas aí o versículo não termina, porque ele diz assim: mas os que confessa e abandona alcança misericórdia. Escute, quem não confessa pecado, em primeiro lugar adoece, em segundo não prospera, em terceiro abre portas para as trevas. Abre portas para as trevas. Judas está na mesa, sentado na mesa com Jesus. E diz a Bíblia que Jesus molha o pão, entrega nas mãos de Judas. E quando ele pega, o que a Bíblia diz? Imediatamente. Irmão, o diabo é audacioso, hein? Entrar no coração de Judas com ele sentado na mesa com Jesus. Porque escute, irmão, abriu uma brecha, o diabo entra. Ele entrou para matar, roubar e destruir. O diabo não brinca de ser diabo. Não ache, irmãos, que isso... Escute o que eu estou te dizendo, irmão, e grave essa palavra no seu coração. Leve ela para os seus próximos dias a partir de hoje. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual existe e mundo espiritual se vive. Ele funciona por princípios e leis. Você quebra uma lei, você abre uma brecha. E quando você abre uma brecha, o diabo entra. E ele não entra para brincar, ele entra para matar, para roubar e para destruir. Quando ele pega o pão das mãos de Jesus, imediatamente, diz a Bíblia que Satanás entra na vida e no coração. Escute o que eu vou te dizer. O que deu brecha? O que abriu brecha para que Satanás entrasse na vida de Judas, estando ele sentado na mesa com Jesus? O que ele escondia. O que deu acesso ao coração de Judas, ao diabo, foi o que ele escondia. Grave o que eu vou te dizer. Tudo que você esconde te domina. Tudo que você esconde te domina. Judas tinha uma fraqueza, o amor ao dinheiro. E ele não confessa. Olha o que diz a Bíblia, João 12, 4 e 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Não é que ele era bonzinho, que ele estava preocupado com os pobres. Não. Sabe por que ele estava dizendo isso? Quando aquela mulher quebra o perfume aos pés de Jesus, e era um perfume caro, valioso. Judas, Tiago, se levanta e diz assim: por que não dá para os pobres? Não é porque ele era bom. Olha o que a Bíblia diz. Por que ele diz isso? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela lançavam. Ele tinha uma fraqueza. E olhe para mim, eu sei que você está aqui dizendo: Judas não vale nada. Judas é... Mas deixa eu te dizer, irmão, eu sou Judas. Você é Judas. Nós que estamos aqui nessa manhã, você tem a tua fraqueza, eu tenho a minha, o pastor André tem a dele, a pastora Patrícia tem a dela. Cada um de nós temos uma fraqueza. O problema e a diferença é que nós aprendemos a dominar sobre as nossas fraquezas e não sermos dominados por ela. Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. O problema não era a fraqueza, o problema era que ele escondia a fraqueza. Grave o que eu vou te dizer, irmão: o diabo se alimenta de coisas escondidas. Pastor, por que eu preciso confessar os meus pecados? Em primeiro lugar, precisamos confessar os nossos pecados, porque quem confessa dá permissão para Deus tocar naquela área. Jesus sabia, mas Judas não admitia. Jesus sabia, mas Judas não falava. Jesus sabia, mas Judas não... Irmão, olha para mim, por que Jesus, estando na mesa, sentado com Judas, não fez nada? Porque ele estaria sendo injusto. Deus é tão santo, Jesus é tão santo, que Ele não vai tocar em uma área que você não permite Ele tocar. Então toda vez que eu confesso, eu estou dizendo para Deus: eu te dou permissão para o Senhor tocar nessa área da minha vida. Toda vez, a confissão tem a ver com permissão, tem a ver com você permitir Deus tocar na área da sua vida.
Escute o que eu estou te dizendo. Ele estava na mesa, sentado com Jesus, sentado na mesa com os apóstolos, com todos os discípulos de Jesus. Ele poderia ter dito, ele poderia ter falado, ele poderia ter confessado, ele poderia ter se aberto, mas ele decidiu esconder, e o que você esconde é alimento para demônios. A porta se abre, o diabo entra. O diabo entra, e olha o que eu vou te dizer, irmão. Hoje nós estamos diante da mesa, como naqueles dias. Pastor André, olha isso, que interessante. Todos eles estão sentados. Olha o que a Bíblia diz, que no momento que Jesus pega o pão, molha o pão e entrega para Judas, imediatamente o Satanás entrou nele. Próximo versículo. E ele se levanta e sai. Porque olhe para mim, o diabo vai fazer de tudo para você sair dessa mesa. A intenção do diabo em entrar na vida de Judas é: eu te tiro da mesa. Porque é a mesa que te perdoa, é a mesa que te encoraja a confessar, é a mesa que te ajuda, é a mesa que te levanta, é a mesa que te restaura. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é o que Ele fez por nós, é o sangue dele representado pelo suco de uva, é o corpo dele representado pelo pão. Essa mesa, quando Satanás entra, ele diz: sai da mesa, sai da mesa, sai da mesa, sai da mesa, rápido, sai da mesa. Mas escute o que eu vim te dizer, irmão. Hoje o Senhor está chamando uma geração de volta para a mesa. Eu vim dizer para os Judas, inclusive eu, nessa manhã: não saia da mesa. Tudo que você admite, você dá permissão para o céu tocar. Tudo que você admite, o diabo está doidinho para te tirar da mesa, está doidinho para te arrancar da mesa, está doidinho para que você saia dessa mesa, para que você não fale, para que você não... Sabe por quê, irmão? Escute o que eu vou te dizer. Pecado não confessado, sabe o que gera? Culpa. Judas se torna um homem que vai ser dominado pela culpa. Escute o que eu vou te dizer. Remorso é quando eu me preocupo com a minha imagem. Arrependimento é quando eu me preocupo com o coração de Deus. Eu não estou nem aí para a minha imagem, eu quero ser livre. Eu não estou nem aí para a minha imagem, eu quero ser livre. O que adianta eu me preocupar com a minha imagem? O que vão pensar de mim, pastor? Se eu falar aquilo que eu fiz, se eu falar o que aconteceu, se eu falar, pastor, se eu confessar, o que o pastor vai pensar de mim? O que a igreja vai pensar de mim? Se eu falar, irmão, a tua preocupação não pode ser com a tua imagem, a tua preocupação tem que ser com o coração de Deus. Feche as brechas. Tem gente vivendo debaixo de enfermidade, gente vivendo debaixo, irmão, que não está vivendo uma vida próspera por causa de coisas escondidas. Eu vim profetizar para alguém hoje nessa manhã. Eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida. Hoje o céu está dizendo: eu abri um caminho para você na mesa. Tem uma cadeira na mesa para você, tem um lugar na mesa para você. O diabo quer te tirar da mesa com as coisas escondidas, mas eu vim dizer: a luz de Cristo brilhará sobre ti. A luz de Cristo brilhará sobre a tua vida. Ele vai viver em um estado de culpa tão violento, ao ponto de a Bíblia dizer que Judas amarra uma corda, ele pula de uma árvore com uma corda, ele se mata, ele se suicida. A Bíblia vai dizer que quando ele pulou, as suas entranhas se abriram. Ele tem uma morte trágica. E por que ele tem a morte trágica? Porque escute, quando ele trai, ele nega, ele vem de Jesus, ele não confessa. Aí ele pecou, ele saiu dali, vende Jesus por 30 moedas de prata, pega as 30 moedas de prata. Aí escute, sabe o que ele faz? Ele sai dali movido por um remorso tão grande na sua vida. Ele olha para aquelas 30 moedas e escute, antes dele trair, ele achava que aquelas moedas tinham um alto valor. Mas depois que ele pega as 30 moedas, ele percebe o que ele fez e ele diz: o sentimento de culpa bateu no seu coração. Ele disse: o que é que eu fiz? Eu traí Jesus. Aí ele volta para a igreja, para os sacerdotes, e diz para eles assim: eu quero devolver as moedas. Ou seja, eu quero cancelar o que eu fiz.
Eu quero mudar o que eu fiz. Era isso que Judas estava dizendo. Eu quero perdão para os meus pecados, para aquilo que eu fiz. Está aqui as 30 moedas. Eu não usei nada, toma de volta. E ele joga as moedas. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que a gente comete algo na nossa vida, que a gente peca, a gente percebe que aquilo que nos fez pecar não é mais valioso do que a presença de Deus na nossa vida. Antes, aquele adultério era lindo e maravilhoso. Antes, aquela pessoa era linda, maravilhosa. Mas depois que você peca, que você comete um pecado, você passa a perceber, peraí, o sentimento de culpa vem. Aí ele corre para a igreja, ele joga as 30 moedas, ele diz: eu não quero mais, isso aqui não vale nada se eu não tiver a presença dele. Isso aqui não vale nada se eu não tiver ele. 30 moedas de prata é muito dinheiro para Judas, mas ele estava dizendo: nem todo o ouro, nem toda a prata do mundo vai valer a presença, uma consciência de saber que se a última trombeta tocar, meu Deus do céu, levante a sua mão. Eu vim profetizar para uma igreja hoje que acredita que Ele vai voltar. Pega as moedas. Sabe qual foi o problema de Judas? O problema de Judas, irmãos, o problema de Judas é que ele, quando ele se encheu de remorso por aquilo que ele havia feito, ele pega as 30 moedas e escolhe. Escute o que eu vou te dizer, irmão. E sabe para onde ele corre? Ele corre para o templo, ele corre para a igreja, ele corre para a religião. Só que a religião não perdoa pecado. A religião, a Activation Church não perdoa o teu pecado. A placa da igreja não perdoa o teu pecado. Ele correu para o lugar errado. Ele correu para a religião, ao invés dele correr para a mesa. Eu vim dizer para alguém nessa manhã, debaixo da autoridade do nome de Jesus, Ele continua perdoando o pecado. Ele continua perdoando. Cutuca quem está do teu lado, diga para ele: não saia da mesa. Não saia da mesa. Sabe por que Sansão caiu? Porque um dia ele vence um leão cheio do Espírito Santo. Ele venceu o leão. No outro dia ele está indo de volta para a casa da sua esposa, diz a Bíblia, com seus pais. E de repente ele sai do caminho e vai ver o leão que ele havia matado. Só que sobre Sansão havia um juramento, uma promessa. Havia um voto. E qual é o voto? O voto do Nazireu. Nazireu não pode tocar em nada que está morto. Ele vai, e quando ele olha, o que é que ele vê? Ele vê abelhas, ele vê mel na carcaça do leão morto. O diabo é mestre em colocar doçura em coisas podres e estragadas. O diabo é mestre, porque a princípio, uau, que delícia, que maravilha viver essa aventura, que maravilha ficar nas madrugadas nas mensagens, que maravilha receber os text messages, que gostoso, você se sente alguém, um homem, uma mulher importante, porque talvez você não receba isso na sua casa, parece maravilhoso, mas escute, é mel no meio de carcaça, no meio de coisa podre, é só para te atrair, é só para você fazer você tocar, e você não pode tocar. Então grave o que eu vou te dizer. Para que você quer ver o que Deus te proibiu de tocar? Quando ele toca, ele pega o mel, diz a Bíblia, ele come, ele toca na carcaça, no que está morto. Ali o voto dele começou a ser quebrado. Aí sabe o que ele faz? Olha o que ele faz. Ele sai daquele lugar, volta, encontra o seu pai, encontra a sua mãe. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele não falou nada. Sansão sabia o que tinha feito. Sansão sabia do voto.
Sansão sabia que não podia tocar em nada morto, mas no dia que ele tocou, ao invés dele confessar para ser restaurado, ele se cala. E quando ele se cala, a queda começa a cair. Ele começa a cair. Ele começa a cair. Dalila só foi a cereja do bolo. Sansão começou a perder na sua vida quando ele deixou de confessar. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, e eu termino aqui. A Bíblia vai dizer assim, pastora Cida, Jesus um dia encontrou um endemoniado e ele disse que aquele demônio era mudo. Já parou para pensar um demônio mudo? Eu fiquei, demônio é espírito, demônio mudo? E Deus falou no meu coração assim, esse demônio trabalha para calar a voz, para que as pessoas não confessem, não falem, não exponham, não coloque para fora, porque tudo que você esconde alimenta os demônios. As trevas, irmãos, as trevas alimentam Satanás. Tudo que você esconde. Judas não morreu porque pecou. Judas morreu porque não confessou, porque não olhou, não colocou para fora. É por isso que quando nós vamos participar da Santa Ceia, é por isso Paulo vai dizer assim, deixa eu dar um conselho para vocês. Qual o conselho, Paulo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois participe do corpo e do sangue. Para olhar, para dizer, ei, minha vida, como está minha vida? Tem algo escondido que eu preciso colocar para fora? Tem algo que eu preciso colocar para fora? Escute, irmão, no mundo é assim. A cura começa na sua vida quando você começa a falar, quando você começa a verbalizar, colocar para fora. Vai num consultório de um psicólogo, ele vai sentar você e vai dizer, fala meu filho, o que está acontecendo? Põe para fora. Por quê? Porque quando você fala, coloca para fora, você vai tirando o que está nas trevas. Então eu posso tocar nessa área. Você vai numa terapeuta, pastora Cida sabe muito bem disso. Você vai no escritório, ela vai dizer, fala, conversa. Por quê? Porque quando você começa a colocar para fora, você expõe, você joga na mesa, você traz para a luz. Esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema. E aí você dá a permissão para ela tocar naquelas áreas, te ajudar através do aconselhamento. No mundo espiritual é da mesma forma. Quando você vai diante de Deus e você confessa para Ele, você está dizendo, Deus, tá vendo essa área aqui? Eu estou na pornografia. Tá vendo, Deus? Olha, eu estou traindo a minha esposa, eu estou traindo o meu marido, eu estou olhando diferente para as pessoas. Olha, Deus, esse aqui sou eu. Hoje Deus não quer ver a melhor parte que você tem. Sei que você está bonito, está cheiroso, está maravilhoso, mas hoje é Santa Ceia. Hoje é dia de tirar a máscara, chegar diante dele e dizer, esse aqui sou eu estou dessa forma, eu preciso de ajuda. Toca nessa área da minha vida, muda essa área da minha vida, perdoa o meu pecado, restaura a minha vida, me tira desse lugar, me arranca desse lugar. Fica de pé comigo, nós vamos ceiar nesse momento. Sabe por que eu preciso confessar? Porque em primeiro lugar, confessar me traz perdão. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso o meu pecado, em segundo lugar, a confissão acaba com o poder da acusação. Toda confissão tira, arranca da mão de Satanás a capacidade, sabe de quê? De te acusar. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Eu sei o que você fez, eu sei aonde você foi, eu sei o que você tocou, eu sei o que te aconteceu. Mas quando você confessa para Deus, você arranca da mão dele, a acusação não tem mais poder. A Bíblia vai dizer assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por último, quem confessa, recebe cura. Tiago 5:13 vai dizer assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente?
chama os presbíteros da igreja, e estes farão oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Aqui ele está falando de enfermidade física. Tem enfermidade física? Chama os obreiros, eles vão orar, eles vão ungir a vida e vai haver milagre. Mas aí ela continua, Tiago continua dizendo assim, e a oração, olha o que ele diz: e se houver cometido pecado, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Essa é uma manhã que Deus nos chama a uma reflexão. Essa é uma manhã, irmão, todos nós que estamos aqui temos uma fraqueza, inclusive eu. Todos nós temos fraquezas na nossa vida. Lidamos com áreas da nossa vida fracas. São as nossas debilidades. Mas mesmo assim, há uma música do Thales que diz: mesmo sendo pecador, pobre pecador, Ele me ama, Ele me escolheu. Essa é a manhã de uma reflexão que você precisa fazer na sua vida. Talvez eu estou falando para Judas aqui nessa manhã, como eu, que precisa confessar o seu pecado, colocar diante dele, examinar a si mesmo, e depois participaremos do corpo e do sangue de Jesus. Hoje eu não vou te chamar na frente. A minha ideia não é te expor. A ideia de Deus aqui não é expor. A ideia de Deus aqui é perdoar. E quem sabe você entrou aqui nessa manhã e existe algo que ainda é maior do que você, é mais forte do que você. Hoje o Senhor está dizendo: essa é a manhã. Não saia da mesa. Não saia da mesa. Se eu estivesse lá no dia da última ceia, e se eu soubesse o que eu sei hoje sobre Judas, eu iria dizer para ele: Judas, não saia da mesa, Judas. Permaneça na mesa. O diabo está querendo te enganar. Ele entrou no teu coração para te fazer sair da mesa, porque se ele te tirar da mesa, ele te mata, ele te destrói, ele acaba com a tua saúde, ele acaba com a tua mente, ele acaba com as tuas emoções, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim dizer para alguém aqui nessa manhã: o Senhor veio, e eu sinto graça de Deus nessa manhã. Eu sinto graça e amor de Deus nessa manhã. Pai, nós oramos.